Olá, tudo bem? Eu sou o Robson. E eu sou a Bel. E semana passada a gente fez uma enquete no nosso Instagram pedindo para que vocês votassem em 4 temas para esse vídeo. As sugestões eram os exercícios de minimalismo que a gente fez antes da mudança para nossa tiny house, os vídeos das tiny houses que a gente visitou no sul do Brasil em janeiro, mais vídeos sobre a construção da nossa mini casa, ou se vocês tinham curiosidade de saber sobre a nossa renda, as nossas profissões, do que a gente vive afinal, e essa foi a opção que teve mais votos. Então hoje a gente tá aqui para falar com vocês um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês perceberam, nós escolhemos o Instagram para ser a nossa rede de maior interação, né? Então nós estamos produzindo conteúdo diariamente lá, né? São posts mais curtinhos, uma receitinha ali, alguma dica, etc. E o nosso canal do YouTube aumentou a frequência de vídeos, ou seja, estamos trazendo todo o conteúdo de aprofundamento para aquela plataforma, que é a plataforma que permite vídeos mais longos, né? Exige mais produção e etc. Então se você está no canal do IGTV aí e está vendo a gente aqui hoje, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos, para conhecer mais sobre o estilo de vida das tiny houses e outros assuntos, né? E se você está no YouTube, vai lá no nosso Instagram, A Vida com Pés Descalços. Basicamente vai lá, é só seguir e se divertir. E antes de começar esse tema, obviamente, né, vamos falar um pouco sobre a gente e a nossa trajetória até chegarmos aqui hoje, né? Quem somos nós? Vocês sabem que eu sou o Robson, né? O Robson Lunático, mentira, Robson Lunardi. Tenho formação em estatística, né? E trabalhei a vida inteira na área bancária e na área financeira, né? Sou pós-graduado em finanças e hoje larguei tudo para trabalhar com o movimento Tiny House. Eu sou a Bel, ou Isabel, e eu sempre atuei na área de turismo e hotelaria. Eu fiz um curso técnico de hotelaria, porque eu tinha o desespero de começar a trabalhar logo. E aí, anos depois, eu busquei por uma graduação e aí eu fui me especializar mais profundamente na área de turismo. Então, minha experiência profissional vem de hotéis ou da área de intercâmbio. Éramos um casal comum, né? Um casal comum que tinha sonhos, a gente tinha desejos, né? A gente tinha planos de carreira, né? Planos, não só plano de vida, mas plano de carreiras, etc. E aí, com o tempo, nós nos vimos trabalhando que nem loucos, sim. Aquela famosa roda viva, né? E a gente se viu trabalhando para pagar dívidas, ou seja, estávamos presos, né? Não tínhamos uma vida livre, sustentável, que a gente sempre pregou nos nossos íntimos, nos nossos ideais. O que aconteceu com essa fórmula? Obviamente, ficamos com doenças, né? Doenças do tipo síndrome de burnout, ficamos com enxaqueca, ficamos com gripados frequentemente, né? Imunidade muito baixa. Imunidade muito baixa. E aí começamos a refletir se fazia sentido esse estilo de vida. Conhecemos o minimalismo, conhecemos temas sobre, por exemplo, lixo zero, começamos a aplicar em casa fitoterapia, e aí começamos a perceber que essa vida fazia todo sentido. E aí abandonamos tudo, sim, como abandonamos tudo? Assim, simplesmente vendemos quase tudo, doamos boa parte das coisas que nós tínhamos, né, para igrejas, para comunidades. E para quê? Para viver só com o essencial. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Uma vida mais livre, mais saudável, com mais tempo para minha família, mais tempo para aquilo que realmente importa. Não tem preço. Olha que lua! Olha que lua!
Quando nós começamos todo esse projeto, o objetivo era construir a nossa tiny house e logo em seguida voltar a atuar nas nossas profissões, de maneira remota, de um modo que a gente pudesse trabalhar de qualquer lugar do Brasil, já que a gente ia morar numa casa sobre rodas. Até é legal mencionar isso, porque as pessoas às vezes acham que precisam mudar completamente de vida e mudar de profissão para morar numa tiny house, e não é exatamente assim. Tem pessoas que saíram de um apartamento, saíram de uma casa grande, foram morar numa tiny house e continuam trabalhando nas mesmas profissões, saindo de manhã às 8 da manhã, indo trabalhar, voltando no final da tarde. Tem o exemplo do casal da Tiffany Tiny House, que a gente já visitou, vou deixar o link aqui pra vocês. Outros exemplos lá de fora, que também posso deixar pra vocês. E aqui no Brasil a gente vai ter o exemplo da Gabi e do Gustavo, que vão morar na Toca Turquesa, que é São Paulo, né? Que tá sendo finalizada pela Tiny House Brasil, e eles trabalham em São Paulo, na capital, e a ideia deles é morar ali no entorno. Então você não precisa necessariamente mudar completamente, né? A gente também, quando começou esse projeto de construir a nossa tiny house, a gente decidiu criar um blog, que é pesdescalços.com.br, e também criar o canal no YouTube. Porque a nossa ideia era compartilhar com vocês como que estava sendo toda essa experiência, né, de mudança de vida e de construção de uma mini casa. Mas seria um projeto secundário, né? Basicamente a gente ia... Quase um hobby. Ia ser quase um hobby, exatamente, né? A gente ia ter as nossas profissões, obviamente, e de vez em quando a gente ia colocar lá para ensinar algumas pessoas a simplificação da vida. Só que a gente percebeu que esse sonho que a gente estava realizando não era só nosso, né? Era um sonho de muitas pessoas que passaram por histórias semelhantes à nossa, não só na nossa história, da questão de não estar se identificando com os respectivos estilos de vida que eles tinham, de trabalhar que nem louco, de pagar dívidas, aquela vida maluca, ou sei lá, quer ter uma vida mais sustentável, uma vida mais livre, né? Então a gente percebeu que essas pessoas questionavam bastante, pediam bastante conteúdo, falou assim, putz, cara, a gente vai ter que focar nisso, né? Vamos ajudar mais pessoas. Acho que é uma profissão interessante, né? A gente virar um influenciador, né? Desta área, né? Um embaixador do movimento Tiny House, assim como temos exemplos nos Estados Unidos, como Tiny House Expedition, Tiny House Big Journey, Giant Journey, né? O maior canal de Tiny House do mundo, né? Que é o Bryce, lá do Living Big na Tiny House, né? Então a gente falou assim, vamos ser o embaixador do Brasil, então vamos trazer conteúdos em português, né? E ao longo dessa jornada tentamos, obviamente, parcerias com empresas, com pessoas que tivessem interesse de nos ajudar, investir financeiramente, né? E obviamente as pessoas não queriam se arriscar nesse projeto, que era algo muito distante do Brasil, né? Foi aí que decidimos usar a nossa poupança. Falamos assim, eu acho que o único jeito de a gente conseguir realizar esse projeto, realizar o nosso sonho, seria investir totalmente o nosso capital, né? E fazer por conta própria, através da nossa força de vontade. E aí nós decidimos ir para os Estados Unidos, nos especializar na construção e no estilo de vida das tiny houses. Voltamos, construímos a nossa tiny house com a ajuda de alguns amigos e profissionais. Ajudamos a constituir a primeira empresa de mini casas sobre rodas do Brasil e nos tornamos o maior produtor de conteúdo e o único produtor de conteúdo gratuito em português sobre as tiny houses e esse estilo de vida, né? E somos os maiores, porque somos os únicos. E hoje nós temos uma tiny house genuína, construída totalmente aqui no Brasil, adaptado para a nossa legislação, e hoje ela já foi aprovada, né, e está aguardando a documentação ser analisada lá no Denatran, lá em Brasília. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar devido a esse processo que nós estamos de quarentena no Brasil. Que seja rápido. Oh yeah! E aí, após toda essa jornada, como é que vocês estão hoje na questão financeira? Como é que vocês vivem? Vamos de fato agora responder, né? Agora chegamos até aqui e fica mais fácil, né? Após toda essa jornada, nós sobrou um pouquinho da nossa reserva financeira, ou seja, um pouquinho da nossa poupança, né? E basicamente nós temos um custo de R$ 2.500 por mês que vai aos poucos debitando essa poupancinha. A gente tem mais ou menos esse custo dividido da seguinte maneira. Uns R$ 800 reservados para alimentação
E aí a gente tem um custo mais ou menos de 300 a 400 reais de aluguel, que a gente não sabe quanto ainda vai ser. Na verdade, não é um aluguel, é uma parceria, né, que a gente fez com a proprietária daqui da chácara, e a gente vai assumir a conta de água e luz de toda a propriedade. Então a gente está prevendo mais ou menos esse valor. Isso é uma forma que o movimento pratica no mundo inteiro, né? Quando você vai fazer aluguel de terreno, não existe aluguel de terreno, não, de um pedacinho da propriedade. As pessoas não sabem nem precificar esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo as pessoas que têm o terreno e querem oferecer, falam assim, eu não sei como, querem ajudar, e aí parte da pessoa que mora na tiny house fazer uma proposta. Quanto você paga de água e luz hoje? Pago X reais. Que tal se eu pagasse para vocês a água e a luz total? Assumir, vocês não vão se preocupar mais com água e luz enquanto nós estivermos nesse terreno, né? Aí se a pessoa aceitou, ótimo. Então esse seria a nossa troca, né? O nosso agradecimento por poder estar usufruindo, né, dessa propriedade maravilhosa que é esse terreno onde nós estamos morando hoje. Obrigado, dona Gilda. Além disso, a gente tem um custo em torno de 400 reais mensais, que é relacionado à internet e ao celular. A gente tem uma internet móvel, já que nós estamos numa área rural e numa cidade do interior que não tem internet a cabo. E foi a melhor solução também, já que a gente está numa casa sobre rodas, né? É a solução do momento, porque a gente... Principalmente, a gente começou a ficar muito mais dentro da tiny house, né, nesse período de produção de conteúdo, porque precisávamos nos organizar. E os lugares que nós trabalhamos hoje aqui fora, que é o centro cultural, que é a padaria, né, tem muita movimentação e tira muito a nossa concentração. A gente está falando de coisas, a gente precisa ficar conversando. E aí falamos, vamos começar a trabalhar em casa? Então a gente acabou contratando uma internet melhor, para que a gente pudesse trabalhar mais remotamente aqui, produzindo conteúdo e enviando esses vídeos para vocês, que são vídeos de gigas, né? Então a gente precisava de uma internet com bastante pacote de dados. Vale aí, né, para as operadoras de celular e internet móvel, se quiserem nos patrocinar, a gente tá... Poxa! Ficamos agradecidos, a gente reduz esse custo aí. É um custo e tanto pra gente. Né? Bom, além disso, a gente também tem um custo de em torno de mais 400 reais, que seria para a manutenção do site, para todo o armazenamento de vídeos, dos né? vídeos, de fotos, HDs. Então cada vídeo do YouTube custa em torno de 25 a 30 reais pra gente, porque a gente gasta mais ou menos uns 300 GB. Se você for dividir o custo por tera, por toda vez que a gente vai produzindo, vai consumir um HD. A gente tem que comprar um HD de vez em quando, né? Esse ano já compramos o HD de 8 teras de novo, né? E foi um custo enorme aí, mas para dar um fôlego pra gente produzir conteúdo nesse período de quarentena. Exatamente. E aí, finalizando, a gente prevê mais ou menos, a gente reserva, né, um custo de 600 reais para pagar pelo combustível do carro, pela manutenção do carro. Mês passado a gente teve que trocar 2 pneus, né, fazer balanceamento. E as outras coisas essas, tipo uma taxinha de banco, ou tem alguma outra manutenção para fazer. Um lazerzinho de vez em quando, né? E no cinema, que a gente ia às vezes, né? Uma vez por mês aí. Então, agora, isso tudo soma. Agora vai dar uma economizada nisso, obviamente. Né? Gasta mais em comida, eu acho. A gente vai gastar um pouco mais de comida, a gente fica mais ansioso, fica comendo mais. Fica mas mais em casa. A gente tá se preocupando com essa questão de alimentação. De alimentação saudável, né? A gente tá cuidando bastante. A gente tá fazendo bastante alimentos veganos em casa. Isso mesmo. Bom, então como que a gente paga por esse custo mensal de R$2.500, Robson? O YouTube, cara, a gente ganha $25 mensais. Começamos, né? Porque tá crescendo aos poucos, né? Então a gente tava ganhando $25 há um tempo atrás, tava ganhando 19, veio ganhando 15, e agora alcançamos com o último vídeo agora de Tiny House Tour $28 mensais. Será que mensais, não é por vídeo, gente, é por mês. Ou seja, R$150. E ganhamos 2 apoiadores. Yeah! 2 apoiadores que já é uma grande ajuda pra gente, que são R$110 mensais, ou seja, a gente tá ganhando uns R$260 por mês, né? E de vez em quando eu faço os bicos no meio das produções de vídeo, né? Se eu ficar fazendo muito bico, então eu tento fazer esse manejo. Apareceu uma oportunidade, eu vejo, putz, eu tenho um vídeo já produzido, dá pra mandar no meio do caminho, dá pra eu fazer uma viagem com o caminhão. Eu pego o caminhão, faço um carretinho, ganho R$200, R$300 por carreto. E além disso, né, eu estou trabalhando junto com a Tiny Houses Brasil, né, somos projetistas junto com os 2 arquitetos, e de vez em quando aparece um projeto para eu fazer. E não é todo mês que aparece,
começa, obviamente, então um projetinho de R$1.000, um projetinho de 800, um projetinho de 2.500, e quando aparece ajuda bastante, e aí prolonga essa nossa poupança para mais meses. Mais tempo, né? Então é isso, pessoal. Estamos dedicados na produção de conteúdos gratuitos para fazer com que esse movimento cresça no Brasil. Se você acredita nesse projeto como a gente, visite o nosso Apoia-se, faça parte do nosso clube de membros e saiba mais sobre as recompensas. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. E se você tiver alguma outra ideia de como nós podemos monetizar e ajudar com que esse projeto continue por mais tempo no Brasil e com mais força, fazendo com que esse movimento cresça no Brasil, utilize o comentário e dê essas dicas pra gente. Robson, monte uma loja, venda camisetas do Pés Descalços ou qualquer outro produto. Vem aqui, comente aqui embaixo. Se você está gostando de tudo isso que nós falamos, deixa o joinha, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal!